Olá, está no ar mais uma edição do programa Espaço Aberto. Criado há 4 anos, o projeto Orelhinha tem o objetivo de combater o bullying e resgatar a autoestima dos pacientes. Em 4 anos de atuação, já foram realizadas 3.500 otoplastias, que são as cirurgias corretivas de orelha de abano. Para descobrir como tudo começou e os detalhes desse trabalho, vamos conversar com o Dr. Marcelo Assis, que é cirurgião plástico e coordenador do projeto. Doutor, dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica indicam que o problema da orelhinha de abano atinge até 5% da população. E, segundo o IBGE, 7,2% dos brasileiros de 13 a 15 anos sofrem bullying por causa da orelha de abano. Esses números são consideráveis? São consideráveis. Normalmente de forma hereditária, né? E a grande maioria do que se incomoda realmente é essa faixa etária, né? Agora, de acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, 28 mil pessoas corrigiram, esses dados são de 2011, corrigiram as orelhas. E eles são bem superiores aos Estados Unidos, por exemplo, que são 7,8 mil, praticamente aí 1/3 ou menos que isso da quantidade de cirurgias. Por que o Brasil lidera o ranking desse tipo de cirurgia? Então, o Brasil é questão de vaidade, né? Os Estados Unidos, eles, no geral, eles fazem um número maior de cirurgias plásticas, tanto reparadoras como estéticas, né? A cirurgia aqui no Brasil, se você for considerar somente as cirurgias estéticas, o Brasil lidera o número de cirurgias por questão de vaidade mesmo, né? Aqui o número de cirurgias estéticas são maiores que nos Estados Unidos. No geral, os Estados Unidos ganham porque o poder econômico lá é maior, né? Então eles têm mais acesso também à cirurgia plástica, né? Mas a questão da vaidade do brasileiro também pesa. Então o número de cirurgias estéticas aqui realmente é bem grande. E hoje, esse tipo de cirurgia, ele é considerado cirurgia de estética, né? A autoplastia? A autoplastia hoje é classificada como estética, né? Então, só que hoje é muito mais do que isso também, né? Porque além da correção estética da pessoa, a orelha abano tem questões também da questão do bullying, né? Questões físicas que às vezes atrapalham a vida da pessoa. Então, a gente está tentando modificar isso para ser classificada como reparadora. Também porque hoje é mais reparadora do que na função estética, por causa da parte psicológica da pessoa. Agora, a orelha aberta ou orelha de abano, né, que existem algumas denominações, de que forma ela é originada? Ela é hereditária? Como que ela surge aí na vida do ser humano? Normalmente pode ser de duas questões. Ou a questão hereditária, que a pessoa já nasce, né, com a orelha em abano. Na verdade, não é nenhuma deformidade, né? A cartilagem, principalmente da concha, né, que é do meio da orelha, ela cresceu mais do que devia, somente isso. Então ela ficou um pouco mais aberta, então não é nenhuma deformidade. Então isso tem uma característica física, né, hereditária da pessoa, que normalmente o pai ou a mãe, né, ou o avô ou a avó tem também. Então a família, às vezes a família inteira quer operar, na verdade, né. Tem questões também da posição do útero também, e quando o neném está numa posição que às vezes está com a orelha dobrada, né, sobre o útero, então às vezes nasce com uma orelha mais aberta do que a outra, né, então é questão de posição uterina. Mas a grande maioria é por questão hereditária mesmo, né? 90% das vezes é hereditário. Agora, a equipe já está aí com 4 anos praticamente de trabalho, né? São 20 cirurgiões, anestesistas e uma média de 50 cirurgias por semana. Em que momento da vida de vocês, cirurgiões plásticos, foi detectada a necessidade de criar um projeto como esse? Então, eu sempre quis fazer um projeto social ligado à minha área de cirurgia plástica, né? A história do Projeto Orelhinha a ideia iniciou quando eu trabalhava no Hospital Militar, da Marinha, no Rio de Janeiro, e como os militares tinham cabelo curto, então a demanda, né, a solicitação por essa cirurgia era muito grande. Então a gente já fazia, assim, operava na época, há 16 anos atrás, já operava em torno de 10 a 15 militares, né, por semana. Então aí que surgiu a ideia de fazer o projeto, porque a gente começou a perceber que não era um problema estético, simplesmente, né? As crianças começaram a procurar, os adolescentes, justamente porque estava tendo algum problema, tanto na escola, no trabalho. Então surgiu a ideia do Projeto Orelhinha justamente para poder resgatar a autoestima dessas pessoas que estavam debilitadas, né? O projeto surgiu em Campinas? A ideia surgiu no Rio de Janeiro, mas a criação mesmo do Projeto Orelhinha, que é o Instituto, né, Instituto Orelhinha, foi em Campinas mesmo. Em Campinas, há 4 anos atrás, que devido à demanda que a gente começou a ter, a gente centralizou tudo através de uma ONG, né, que é o Instituto Orelhinha, que começou há 4 anos atrás, em 2010,
aqui em Campinas, onde eu resido. Mas o projeto já se expandiu fortemente, né? Não só no estado, no país. Não, exatamente. Tá o que você falou, 50 cirurgias semanais, é na região metropolitana de Campinas, né? Mas hoje, a partir de 2013, a gente expandiu primeiro para o Rio de Janeiro, voltamos para o Rio, e hoje ele está em 8 estados do Brasil, né? 8. Então a gente faz hoje uma média de 450 a 500 cirurgias mês de otoplastia. Nossa, bastante coisa. E foi fácil achar adesão de parceiros, de cirurgiões para encarar esse projeto? Com certeza. Então, por incrível que pareça, quando a gente fala do projeto, da causa, né, social do projeto e o benefício que causa tanto para quem está sendo beneficiado quanto a família, né, que às vezes fica angustiada. Então, os cirurgiões, eles são solidários a isso, né? E o local onde opera, seria o custo mais caro, né? Então, eles também solidarizam também com isso e acaba abaixando o custo o máximo possível para a gente ter um custo social para poder viabilizar para a maioria da população. Então, existe não só uma parceria com os médicos que atuam no projeto, mas também com os hospitais e as clínicas que fazem essas cirurgias. Exatamente. Então, na verdade, a estrutura física, né, que é o hospital ou clínica, é o cirurgião plástico, a instrumentadora e o anestesista, né? Então é muita gente envolvida no projeto, né? Então a gente consegue sensibilizar todo mundo para poder gerar esse volume todo que a gente faz e ajudar as pessoas, né? Existe algum momento, algum período do ano em que a cirurgia é mais procurada? Existe essa questão de o inverno as cirurgias acontecerem mais facilmente? Existe essa busca maior por algum período específico? Talvez período de férias, alguma coisa assim? Ou elas são intensas ao longo do ano todo? Ao longo do ano todo a gente tem um volume imenso de cirurgia, né? A gente tem uma procura maior normalmente nos meses das férias, né? Dos adolescentes, das crianças, por conta que eles querem voltar para a escola já com o problema resolvido, né? Mas a nossa constância é regular, né? A gente tem o ano inteiro um volume cirúrgico imenso mesmo, né? Então, do ano todo. Agora, claro que a gente abriu falando que o objetivo é combater o bullying e resolver a questão da autoestima dos pacientes. A equipe conta com psicólogos, como que foi a estruturação disso tudo e como que os médicos lidam com os pacientes nessa questão psicológica da cirurgia? Então, a maior parte das vezes, porque a indicação da cirurgia de artroplastia, da orelha abano, normalmente a indicação é da pessoa, não nossa, né? Quando a pessoa nos procura, então ela já está com o problema, né? Então ela quer fazer a cirurgia. Então a questão de ser um pouquinho aberta ou muito aberta, basicamente todos vão operar. Se eles querem operar, todos vão operar. Então não tem uma metragem, nenhuma marca, se é mais aberto, se é menos aberto. Se a pessoa tem um pouquinho aberto e se incomoda e isso prejudica a vida dela, ela vai ser operada, né? Algumas pessoas, às vezes, tomam cuidado porque com a questão assim da perda de identidade. Porque quando a pessoa tem muita orelha em abano, quando ela opera, às vezes ela fica um pouco, ou vai se olhar no espelho, ela fica um pouco confusa, né? Porque mudança radical, né? Mudança radical, né? Porque principalmente nos casos que a orelha é muito aberta. Quando a gente identifica esses casos assim mais complicados, esses casos são passados por uma assistente social que faz uma triagem e aí passa para uma psicóloga para ver se realmente ela vai ser beneficiada com uma mudança tão radical na face, né? Então, porque uma vez que operou, não tem como voltar sem abano, né? Então, nesses casos, mas são poucos casos. A maioria das vezes, principalmente nos casos dos adolescentes, nas crianças, eles vão decididos a fazer a cirurgia, né? Então, eles passam por uma avaliação médica, né? A gente avalia, explica como é que é a cirurgia. Isso é feito através de mutirões de atendimento, né? E aí, nesses mutirões é explicado tudo, como é que é a cirurgia, onde vai ser feita, por quem. Então, a gente explica e mesmo se tiver dúvida, a gente tem um canal de comunicação entre a equipe e o paciente para deixar praticamente sem dúvida nenhuma mesmo para poder operar com segurança. Agora, acho que mais do que a questão física, o projeto envolve a questão psicológica mesmo, né? Um dos pacientes de vocês, chamado Pedro Ovidio, preparou até um trabalho de conclusão de curso com relação à sua própria cirurgia, à sua própria experiência. E eu me lembro claramente que no final do vídeo ele encerra dizendo: e foi aí que eu percebi, quando ele tira aquela faixa, né, da cirurgia, que o problema não era nem o que a sociedade pensava a respeito da minha orelha de abano, mas o que eu realmente pensava. Vai mais ou menos por aí, doutor? Exatamente, é o que eu falo. A orelha em abano não era para ninguém se incomodar com isso, né? Porque, como eu falei no início, não é uma deformidade, né? É uma característica, né? A pessoa tem uma orelha um pouquinho mais aberta. Então, basicamente, ela não era para se incomodar e prejudicar a vida dela, né? Só que a história do bullying, né? Que às vezes isso
pode ser de uma forma leve ou uma forma grave, até a ponto, às vezes, de uma pessoa cometer até um crime por causa disso, né? Então, isso afeta demais, principalmente as crianças, né? Então, na verdade, o que tinha que fazer, né, é fazer um trabalho educacional desde a pré-escola para não ter esse problema de diferenças, né? A pessoa aceitar as diferenças e não ter esse problema. No caso desse moço, do Pedro Ovídio, ele sempre sofreu com isso, né, desde criança. A mãe dele sempre falava que ele não tinha problema nenhum, mas como ele, em casa, a mãe falava que não, e na escola as pessoas incomodavam ele demais, isso acabou afetando ele no rendimento escolar e depois na vida adulta, né? E que uma vez que operou, ele superou esse problema. Então, assim, uma vez que a pessoa está com o problema, nós do Projeto Orelhinha, nosso objetivo é justamente esse, de a pessoa está com o problema e está prejudicando a vida dela, ela deve operar, porque se tem um recurso para operar e resolver, vai resolver o problema dela. Então a gente percebe que a grande maioria das vezes a autoestima da pessoa vai lá em cima e a pessoa, por incrível que pareça, muda até o jeito de andar mesmo da pessoa, né? Porque ela se sente mais confiante, ela até para buscar um emprego, se relacionar com as pessoas, com a família, e isso é uma gratidão muito grande delas, né? Então, realmente é um trabalho educacional, mas para as pessoas que já estão com problema, a única opção seria ou aceitar ou operar, não tem outra opção. A maior parte dos casos da questão do bullying envolve as crianças e adolescentes que frequentam as escolas. Uhum. É possível dizer, então, que está faltando um pouco de preparo da rede de ensino, não só pública, mas privada também, para lidar com essa questão, saber orientar os alunos, abrir um diálogo e dizer, não é assim que faz, ou é assim. Está faltando um preparo ali. Além de ter esse diálogo entre as crianças e essa educação entre elas, falta preparo dos educadores para lidar com isso em sala de aula? Sim, a gente percebe que falta tanto dos educadores, mas dos pais também. Porque a gente percebe que muitas vezes o bullying acontece em casa. Então, porque o pai quer aquela brincadeira, né, chamar o filho de orelhudo, ou dar peteleco na orelha do menino, achando que está brincando, e aquele menino acaba se retraindo e não fala nada, né? E então, às vezes, começa em casa. Então, o trabalho, na verdade, é com os pais e com os educadores, né? Com as crianças e junto às crianças. Mas precisa, assim, né? Desde a pré-escola, o bullying tinha que ser uma tolerância zero ao bullying, né? Uma vez que comete bullying, eu acho que tinha que ter um trabalho educacional, inclusive de punição mesmo, na escola, no trabalho, justamente para poder não acometer isso. Isso aí é questão de tolerância zero mesmo, né? Porque isso vai comprometer a vida da pessoa para o resto da vida. Na fase tanto de adolescência, que vai ser uma criança, um adolescente retraído, quanto no adulto também, que vai acabar tendo uma pouca força de trabalho, vai ser uma pessoa desempregada, que às vezes até o Estado vai ter que bancar, né, ele justamente porque é uma pessoa que está desempregada, que não tem, acaba virando criminoso. Então acaba isso afetando o futuro mesmo da pessoa, né? Existem algum caso de paciente que passou ali pelo projeto, adulto já, que relatou ali para vocês que em algum momento aquela questão física estava interferindo na vida social? Ou na questão do emprego, ou na questão de relacionamentos, e na vida social mesmo? Não, com certeza, isso aí é constante, né? Muitas vezes a pessoa, por exemplo, perde o emprego porque ela não quer prender o cabelo. Então, por exemplo, no emprego dela tem que fazer um coque, né? Não prende de jeito nenhum, ela prefere perder o emprego do que fazer o coque. Por exemplo, a questão dos meninos, boné, né? Então, tem moço assim que às vezes no emprego não pode usar o boné. Ele prefere perder o emprego do que tirar o boné. Então é complicado isso, né? E muitas vezes também acaba, quando a pessoa passa no concurso público, por exemplo, eu já tenho um caso de um pai que era guarda municipal, que sofria muito bullying entre os amigos da guarda, e ele quase que desistiu, ele queria desistir da guarda municipal. Por muita insistência da esposa e da família, acabou seguindo, procurou o projeto, e operou, e hoje ele é feliz da vida. E depois o filho também, né, de 8 anos, operou com a gente também, porque ele não queria que o filho passasse pelo mesmo constrangimento, mesma dificuldade que ele teve até ao longo da vida profissional dele. Mas isso acontece direto mesmo. Agora, pensando nesse caso entre pai e filho, a questão da orelha de abano, ela é hereditária, mas não necessariamente. Por eu ter um pai com orelha de abano, eu vá nascer com orelha de abano. Não necessariamente, tá. Às vezes o pai e a mãe tem, mas a grande parte das vezes tem. Mas tem casos que o pai e a mãe não tem, e às vezes algum parente distante tem e acabou herdando essa característica de estar a cartilagem um pouquinho mais aberta.
Agora, a gente falou aí de uma idade mínima que seria 7 anos para começar a mexer com esse tipo de procedimento. E a idade máxima? Qual o paciente mais idoso que passou pelo projeto até hoje? Então, a idade mínima é 7 anos, né? Justamente porque com 7 anos a orelha já está completamente formada como vai ficar no adulto. E também porque a criança com 7 anos já está decidida a querer fazer cirurgia, né? É que, como eu falei para você, os pais às vezes ficam mais ansiosos de fazer a cirurgia no filho do que o próprio filho. Então, quando a gente identifica esse caso, por exemplo, a gente vai falar com o pai, pai, não é não é o momento certo de operar, ele não está se incomodando, então não tem que operar. Porque ele que vai ser submetido à cirurgia, a pós-operatória, a faixas, né? Então, se ele não quer, não está se incomodando, ele não está com problema nenhum, então deixa ele seguir a vida dele. Então, é nosso corte de triagem. Porque na maioria das vezes os próprios pais têm a iniciativa de buscar o projeto em nome dos filhos. Exatamente, né? Sem falar com o filho, quer que a gente não fale para o filho, mas quando o filho vem até nós, a primeira pergunta que a gente faz é para ele. Você quer fazer a cirurgia da orelhinha? Se ele falar, não, eu não quero, meu pai que quer, então já está cortado. Triagem né? encerrada. Encerrado, porque ele não quer, a gente vai forçar a barra de fazer a cirurgia, porque o pai e a mãe quer, né? E o mais velho que operou com a gente foi um senhor de 83 anos, né, um senhorzinho italiano lá de São Paulo, capital, que a vida inteira ele se incomodou com a orelha abano. Inclusive, ele usa boina, né, aquelas boinas de italiano. E para você ter uma ideia como incomodava isso ele, até para tirar foto de pré-operatório, ele não queria tirar a boina de vergonha de mostrar a orelha dele. Então, você vê que é comum, às vezes, a gente operar terceira idade. Teve um outro caso também de um senhor de 72 anos, que ele procurou com a filha. A filha, 25 anos, ia casar, e ele não queria ir no casamento da filha, porque ele não queria tirar foto para o álbum. Então a filha falou, pelo amor de Deus, doutor, opera ele. Além de pagar festa, vestido, igreja... Porque eu preciso ter meu pai para entrar comigo e ter no álbum, né? Como é que meu pai não vai aparecer no álbum? Então a gente até adiantou ele, operou. Ele foi no casamento, deu tudo certo, a filha trouxe o álbum e deu tudo certo, mas é uma coisa que incomodava demais ele, né? 72 anos. Caramba. Nós estamos no programa Espaço Aberto, estamos conversando a respeito do projeto Orelhinha, que trata hoje, o objetivo principal do projeto é combater o bullying, né, entre os pacientes, melhorar a questão da autoestima entre os pacientes. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o programa Espaço Aberto. Hoje a gente está tratando a respeito do projeto Orelhinha, que tem o objetivo de combater o bullying e resgatar a autoestima dos pacientes.
Nós tratamos no primeiro bloco a respeito de alguns dados e como a questão da cirurgia interfere psicologicamente na vida das pessoas que passaram por esse projeto. E agora a gente vai conversar um pouco a respeito da cirurgia. Doutora, a otoplastia, né? Ela é realizada com uma anestesia local, mas ela é curtinha, uma cirurgia curta, 40 minutos e a questão está resolvida, é isso? Existem mais de 100 técnicas de autoplastia, né? O que a gente faz no Projeto Orelhinha é uma técnica que é desenvolvida, foi até desenvolvida por mim para facilitar a técnica cirúrgica. Então hoje ela demora uma média, a nossa técnica é padronizada, né, no Brasil todo, a gente demora em torno de 40 minutos para fazer. Para criar esse padrão, os médicos que se envolveram no projeto passam por uma instrução, um treinamento? Isso. Uma vez que o médico se interessa em entrar no Projeto Orelhinha, a gente faz um treinamento com ele, né? Porque todos são cirurgiões plásticos, credenciados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Mas como cada um opera de uma maneira, para a gente poder ter uma uniformidade, né, uma padronização da técnica, então eu mesmo, quando o médico entra, eu entro junto com ele e a gente faz uma curva de aprendizado para poder fazer uma mesma técnica. Então, desde o Ceará até o Rio Grande do Sul, a gente faz a mesma técnica cirúrgica, a mesma padronização, tanto o primeiro atendimento, a cirurgia em si, o pós-operatório, os retornos, é tudo feito exatamente igual, nos 8 estados onde a gente está. Agora, em que momento o senhor percebeu que seria ideal ter uma técnica para garantir a agilidade nesse tipo de cirurgia? Desde a primeira cirurgia do projeto, ela já durou 40 minutos ou foi um processo de adaptação? Não, foi um processo. Antigamente a técnica demorava um pouco mais, em torno de 1 hora e 15, né? E à medida que a gente foi ganhando uma experiência com a técnica, a gente foi usando materiais que não precisassem de ser usado, tirasse, por exemplo, o fio não é absorvível, a técnica que a gente chama de condrotomias em ilhas, né? É uma técnica que foi desenvolvida por mim para poder facilitar todo o processo da técnica cirúrgica em si. E quanto menos demora, melhor é o resultado pós-operatório, porque é menos trauma ao tecido, menos risco de abrir o ponto, menos risco cirúrgico também, da anestesia. Então a gente tentou uniformizar, manter um padrão de técnica. Para você ter uma ideia, o nosso índice, por exemplo, de retoque, né, que fala que às vezes a orelha volta um pouquinho, quando a orelha é muito aberta, a gente tem um índice de retoque muito pouco, em torno de 1% dos casos, que às vezes precisa fazer um retoque, porque a cartilagem da orelha, ela tem uma certa memória. Então, em caso que a orelha é muito aberta, por mais que a gente coloque na posição certa, às vezes volta um pouquinho e incomoda. Então, a gente vai lá e volta um pouquinho mais, faz o retoque. Então, essa técnica nossa, além de ser rápida, ela é muito eficiente na questão da cirurgia única. A pessoa faz uma vez, em 99% dos casos, ela está satisfeita. 1% dos casos precisa de um certo retoque, ele vai lá e faz. Né? Agora, o pós-cirúrgico diz muito a respeito dessa recuperação, o cuidado que a pessoa vai ter de manter a faixa no período certo. Quanto tempo leva esse pós-cirúrgico? Não, com certeza, porque assim, os casos que às vezes precisou de voltar para o centro cirúrgico são casos que a pessoa descuidou da cirurgia, né? Então, uma vez que acaba a cirurgia, 40 minutos, o paciente vai sair com uma faixa de atadura, né? Essa faixa é deixada durante 4 dias direto, 24 horas por dia. Essa faixa a gente deixa na orelha, nas dobrinhas, um molde de algodão. E esse molde ajuda na modelagem, ajuda a não dar hematoma, não dar inchar tanto a orelha, né? Então fica 24 horas por dia durante 4 dias. Uma vez deu o 4º dia, à noite, o próprio paciente corta essa faixa em casa e tira tudo, né? E aí ele pode lavar o cabelo normal, tal. A gente orienta a passar um metiolate, um antisséptico atrás da orelha, para poder fazer a limpeza da orelha. E aí ele vai usar uma faixinha que a gente dá, tipo bailarina, né? Somente à noite para dormir. Mas para os meninos eu falo que é tenista, tá? Senão eles não usam. Se falar que é bailarina, eles não usam. Então eu falo que para o menino é tenista e para a menina é bailarina. Então essa faixinha a gente fornece para o pessoal, e aí ele vai usar essa faixinha somente à noite para dormir, até o retorno com a nossa equipe, que normalmente é com 1 mês de cirurgia. E aí, com 3 meses, ele volta novamente para a gente olhar, ver se está tudo bem e dar alta para o paciente. O período de cicatrização final em torno de 3 meses. Exatamente, então. Tá. E agora a gente falou durante já a conversa, para quem está em casa entender que a autoplastia pode ser feita a partir dos 7 anos, né? Não pode ser feita em adultos, que era uma questão que a gente discutiu um pouco, se é mito, se não é, né? E descobrimos então que sim, é possível de ser feito. E agora, de acordo com a cirurgia, com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, em 2014 o número esperado
para a realização desse tipo de cirurgia é 5% maior do que nos anos onde não, incrivelmente, onde não são realizados Copa do Mundo. Essa pesquisa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a doutora, alega que em período de Copa, as pessoas têm um pouco mais de tempo disponível. Então, por conta dos jogos, tem toda uma estrutura, os trabalhos fazem escalas e as pessoas acabam com mais tempo. Exatamente. É a realidade, é fato que nesse período o número de cirurgias aumenta, apesar de que o projeto tem aí 4 anos, seria uma primeira experiência com Copa, né? Não, a gente percebeu realmente que a procura foi grande na Copa, porque o pessoal quer aproveitar, às vezes, o período que está dos jogos, que às vezes emenda feriado, e no dia às vezes é feriado, principalmente em São Paulo. Em Fortaleza também. Então a gente continua fazendo do mesmo jeito, né? E também por conta que a Copa coincidiu com o período de férias, que também a gente tem uma demanda grande. Então há um aumento com certeza da procura. Né? Agora, a gente sabe que o projeto ele lida com prazos, né? Então estabelece cidades, estados para realizar aquele mutirão, mas a questão da temperatura, ela favorece a cirurgia plástica ou não? A gente percebe assim que os estados onde é mais frio, né, que tipo Rio Grande do Sul, a recuperação é melhor, porque o pós-operatório, quando o local é muito quente, que nem em Fortaleza, né, às vezes o calor é excessivo, com a faixa junto, né, fica muito úmido o corte, a orelha fica mais inchada, então normalmente a gente percebe que locais mais quentes a pessoa sente um pouco mais dor do que locais mais frios. Porque normalmente no frio a orelha incha menos, né? Isso não só de orelha, como qualquer outra cirurgia plástica, né? Então a gente percebe que no sul o pessoal tem menos dor, por exemplo, que em Fortaleza, né? Então tem essa questão sim de climática também que influencia. Com relação à primeira cirurgia que vocês fizeram, você se lembra exatamente se foi uma criança, se foi um adulto? E qual foi a expectativa e qual foi o saldo desse primeiro momento do projeto? Pelo Projeto Orelhinha, a gente, normalmente, como eu falei para você, a gente operava muito crianças carentes, né? Iniciou com crianças carentes entre 7 e 14 anos, que eram crianças que sofriam muito bullying dentro de casa, não na escola, muito em casa, né? E às vezes, o problema assim, a criança, às vezes ela se incomodava demais, a mãe procurou, mas a gente teve que fazer um trabalho também com o pai, principalmente, ou com a mãe, para acabar com os apelidos, porque, como eu falei para você, ou pai, ou tio, ou padrinho, acaba mantendo o apelido mesmo depois de operar, e não resolve o problema, né? Então, às vezes a criança não tem problema na escola, mas tem em casa. Então, a gente identificou que quanto menos o nível social, a gente tem que trabalhar não só a criança ou o adolescente, mas como os pais também. Então, a gente está engajado também nesse tipo de educação, né? A gente está até, esse ano a gente vai bolar uma cartilha anti-bullying, tanto para as crianças na escola, como para os pais principalmente, justamente para tentar mostrar para eles o quanto é importante também, dentro de casa, não cometer nenhum tipo de agressão verbal ou bullying, né? Agora, já que a gente entrou nessa questão de começar com um projeto voluntário, o projeto começou atendendo crianças de baixa renda, que sofriam com essa questão do bullying, e em que momento o projeto decidiu que daria para esse trabalho ser ampliado, desde que com custo reduzido? Hoje o projeto foi criado, oferece esse tipo de procedimento com 70% de desconto, né, do que seria realmente o custo. Exatamente. Gira em torno de quanto para fazer esse tipo de cirurgia de corretiva da orelhinha? Então, antes a própria clínica minha particular e eu, né, bancava a cirurgia. Só que o problema é que foi só crescendo o número de pessoas procurando, então não teve jeito. Chegou um momento que tive que agregar um valor, né, para poder gerar o mesmo tipo de serviço de qualidade, né, e cirurgia, a mesma cirurgia que é feita no particular, é feito no Projeto Orelhinha, exatamente igual. Mas eu precisei de acrescentar um valor. Esse valor, então, o que a gente fez? Através da ONG, a gente faz uma parceria com as pessoas que são envolvidas com o Projeto Orelhinha, que é o hospital, o cirurgião, o anestesista, a instrumentadora, e todo mundo aceita fazer uma redução máxima para poder reduzir o custo, no mínimo, mas mantendo a segurança da cirurgia, que é o mais importante, né? Então, aí que entra a parte social do projeto. Infelizmente, as cirurgias não são gratuitas, justamente porque alguém tem que pagar a conta do material, da estrutura hospitalar, da ajuda de custo dos médicos para poder ir até lá, né? Então, a gente criou esse projeto justamente dando 70% de subsídio e esses 30% que equivale a 1.650, né? Que hoje uma cirurgia média, o valor médio de uma cirurgia de otoplastia depende dentro do estado, mas gira em torno de R$8.000 mais ou menos, né? Umas 6, 8, tem
Eu já vi até de 15 mil já. Não é uma cirurgia barata, né, doutor? É caro. Uma cirurgia de mama gira em torno, não muito mais caro que isso, né? Uma cirurgia de prótese. Exatamente. Uma cirurgia de prótese, por exemplo, custa em torno de uma média de 10 mil, 12 mil, né? Então é quase mais ou menos o mesmo nível de cirurgia, né? Que demora. Porque, como eu falei para você, a maioria das vezes a técnica demora em torno de 1h30, 2 horas, que é o mesmo tempo de uma prótese, às vezes, né? Então o tempo de cirurgia é basicamente parecido com uma autoplastia. Então, por isso que o nível, a internação é a mesma coisa que uma cirurgia de mama, um dia de internação. Então, acaba ficando basicamente o mesmo valor quase, né? Então, ou seja, um valor de 8 mil de média é inviável para a grande maioria da população. Então, a gente deu oportunidade para as pessoas, reduzindo 70%. Hoje, o Projeto Orelhinha tem um custo de 30%, que equivale a R$ 1.650, né? Que é incluído tudo, inclusive a faixinha, os retornos, tudo, a estrutura hospitalar toda, que é o custo mínimo do mínimo para a gente poder girar o projeto dentro de uma segurança cirúrgica e de uma qualidade de serviço que a gente fornece para os nossos pacientes aí do projeto. Esse lado de voluntariado do projeto, ele conta com parcerias privadas para custear? Dentro do Projeto Orelhinha, a gente tem uma lista de espera, né, de pessoas que são totalmente carentes, não tem nem os 30% para custear o valor da cirurgia. Essa lista é de crianças entre 7 e 14 anos, e essa lista a gente vai operando, vai dando gratuidade 100% à medida que vai entrando pessoas que querem ajudar. E tem, viu? Tem gente que, normalmente às vezes empresas que querem custear o valor de uma cirurgia, pessoas físicas, né, que querem ajudar, às vezes eu quero pagar 5 cirurgias. Quando acontece isso, a gente passa a solicitação para a pessoa que quer pagar, da própria criança, às vezes que escreve, ou do adolescente, do adulto, e a pessoa aceitando, essa pessoa passa uma avaliação financeira, mesmo se realmente é carente, passa uma assistência social e deu tudo certo e ela é operada. Longa essa fila? Hã? É longa essa fila de... Não é tão longa porque a gente tem uma rotatividade até grande, né? A grande maioria quer pagar a cirurgia, pelo menos os 30%. Então, eu posso falar para você até que hoje a gente opera todas as camadas sociais, desde a camada A, que nos procura pela experiência que a gente tem, né, do Projeto Orelhinha, né, que daqui a pouco a gente está entrando até no Guinness Book, né? De tanta cirurgia que a gente... Então o pessoal procura na camada A até a camada D, né? Que opera... Então hoje todo mundo opera com a gente. Houve algum caso de alguma pessoa com uma condição social melhor que passou pela cirurgia, viu o sucesso do projeto, o quanto aquilo fez bem para ela e falou, olha, eu gostei do procedimento, foi perfeito para mim, vou ajudar aí X pessoas a passar por essa mesma experiência. Com certeza, isso acontece muito. Às vezes a pessoa que tem uma camada social melhor, ela opera com a gente e se sente até na obrigação de ajudar quem não pode. Então já teve caso de uma pessoa custear 5 cirurgias em seguida dessa fila, né? E a gente foi operando em sequência 5 crianças de uma vez, né? Então ele ficou muito satisfeito e as crianças muito mais, né? Então ficaram muito felizes. Durante esse processo todo de 3.500 cirurgias, alguma circunstância marcou o projeto, Orelhinha? Algum destaque durante essas mil cirurgias, aí mais de 3.500 cirurgias? Então, basicamente a gente tem, assim, é emocionante todos os dias, né? A gente vê casos assim que a pessoa perde o relacionamento, às vezes com a esposa mesmo, com a noiva, ou problema no trabalho, na escola, caso como de colar a orelha, né? Caso que às vezes fica com até uma sequela de queimadura atrás da orelha. Essas pessoas, assim, a modificação de vida delas é muito grande, né? Elas ficam muito agradecidas a gente. E isso que nos motiva a poder, cada vez, querer operar mais, porque motiva muito a equipe, né? São casos, assim, cada um tem sua história. Tem histórias mais marcantes e histórias menos marcantes, mas todo mundo, assim, a gente percebe que a autoestima da pessoa influencia na vida dela. A gente fica muito honrado de participar, porque daquele momento que a pessoa operou e se viu no espelho, até é engraçado que a gente, aqui em Campinas, a gente faz muito isso. Quando a pessoa está operada, a sedação é leve, a gente faz uma sedação leve para ela ter um conforto de não sentir a anestesia local. E quando ela acaba a cirurgia, a gente dá um espelho para ela. E a maior parte das vezes, quando ela olha no espelho, ela fica emocionada e acaba emocionando a equipe toda, né? Então mesmo que ainda sem ver 100% do resultado. Exatamente, a orelha inchada, ela vê que está certinha, é impressionante aquele negócio que marcou a vida dela inteira. No minuto seguinte que ela vê, muda a vida dela completamente, né? Então isso é muito gratificante. Então a gente tem histórias diversas, né? Não tem uma história marcante, porque essa desse senhor de 72 anos é uma das que nos marcou.
Desse menino do vídeo, né, que tem no nosso site, também é um dos que marcou. Mas a gente tem história que nos emociona todos os dias, né? E é impressionante o retorno que vocês têm. Eu estive olhando esses dias a fanpage de vocês. No Facebook. E a cada 5 minutos existe uma declaração do projeto, de gratidão, do quanto aquilo mudou, né? Acho que a vida, o dia a dia, a rotina daquela pessoa, né? É impressionante. E não só, como eu falei para você, não só da pessoa que operou, da família, né? Porque assim, hoje, o que acontece? Por que o Projeto Orelhinha tem essa demanda toda, né? Hoje, como eu falei para você, a rede privada é muito cara, então uma média de 8 mil, então inacessível para a grande maioria da população. Na rede pública, as pessoas até conseguem através de hospitais universitários, só que tem uma fila imensa, né? Eles operam pouco, então acaba ficando anos e anos na fila esperando e acaba a pessoa sofrendo bullying. E nos convênios também não libera, justamente porque ainda é considerada uma cirurgia estética. Então acaba tendo um nicho, as pessoas querem fazer, a família fica angustiada e não consegue operar. Agora, a rede pública faz em alguns casos, mas não exclusivamente pelo SUS. O Sistema Único de Saúde hoje não aderiu a esse tipo de cirurgia como parte do trabalho deles, né? Não aderiu porque é classificada como uma cirurgia estética ainda. Né? Como eu falei para você, os hospitais universitários fazem, né, para treinamento dos residentes. Mas no SUS não é autorizado, justamente considerado uma cirurgia estética. Mas você acha que seria viável que ele fosse hoje feito pelo SUS, uma vez que acho que ficou mais que comprovado da necessidade social mesmo das pessoas passarem por esse procedimento? Não seria, já existe um estudo, a gente descobriu nesse meio tempo, na preparação do programa, que existe um projeto de lei na Câmara dos Deputados que pretende garantir, através do Ministério da Saúde, esse tipo de cirurgia para crianças e adolescentes. O texto já foi avaliado pela Comissão Social da Família e deve passar ainda por comissões de Finanças e Constituição e Justiça, para depois então passar para o Senado. É viável, via SUS, esse tipo de cirurgia? Não, com certeza, nós somos totalmente favoráveis à liberação, né? Aí esse benefício vai dar um benefício para milhões de pessoas, né? E os convênios também vão ter que acabar liberando a cirurgia, né? Porque hoje eles não liberam por questões estéticas, mas uma vez que é reparadora e tem um envolvimento psicológico atrás dessa reparação, então realmente a gente é totalmente favorável à liberação, com certeza, do SUS. Nós estamos no programa Espaço Aberto, hoje falando a respeito do projeto Orelhinha, que tem o objetivo de combater o bullying e melhorar a questão da autoestima dos pacientes. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Olá, estamos de volta com o programa Espaço Aberto, hoje conversando a respeito do projeto Orelhinha, projeto esse que já fez
3.500 cirurgias chamadas otoplastias, que são as correções da chamada orelha de abano. Estamos conversando com o Dr. Marcelo Assis, que é cirurgião plástico e coordenador do projeto. No último bloco, a gente falou sobre as questões de custeio da cirurgia e discutimos a possibilidade desse procedimento ser viabilizado via SUS. E o doutor disse então, né, doutor, que é possível sim. Hoje existe um projeto piloto que o SUS estuda com relação a isso. Em uma das edições do nosso programa, a gente ouviu os expedicionários da saúde. E no último bloco eu perguntei qual é o sonho dos expedicionários. E eles disseram, o sonho é que o SUS, o Serviço Público de Saúde, possa fazer hoje um trabalho que é feito por nós, não substituindo o projeto em si, mas que possa pegar o projeto como um projeto piloto e desenvolver aí pelo país todo, né? Essa é a ideia do projeto? Vocês têm já esse vínculo, essa conversa com o SUS para mostrar, olha, assim que faz, é simples assim, é possível, é viável? Existe esse diálogo? Infelizmente não, né? Porque assim, hoje o projeto Orelhinha ele é totalmente de iniciativa privada, né? A gente até teve conversas do poder público para nos ajudar, né, no custeio, porque todo esse operacional, né, do projeto Orelhinha envolve funcionários, um call center, né, onde as pessoas ligam, uma estrutura física imensa, né? E para isso a gente consegue tudo através dos 30% que a gente cobra, né? Então faz milagre, literalmente. Infelizmente o poder público ainda não se interessou pelo projeto. A gente vê alguns casos isolados, assim, que os prefeitos às vezes eles nos ajudam, né, se interessando, até de fazer o treinamento, né, dos médicos da rede pública, né? Mas ainda não tem um trabalho efetivo da autoplastia em si, junto com o poder público não existe. Mas alguns municípios do país optaram por fazer essa cirurgia para os seus moradores, alguns casos isolados, né? Exatamente. Um caso da prefeita de São José, né, lá no Santa Catarina, que ofereceu, né, essa cirurgia para as crianças da rede municipal, mas aí teve uma discussão sobre isso, né? Como eu te falei, a discussão foi sobre operar ou educar as crianças para não cometer o bullying, né? Então existe um tabu assim, entre os educadores, né, e uma cirurgia, né? Então isso tem que ser muito bem discutido, né, antes de oferecer realmente. Na verdade, seria necessário um diálogo com o sistema público, não só com relação a viabilizar o procedimento, mas a viabilizar toda uma educação em torno dessa discussão, né? Que com certeza, com certeza. E agora essa questão desse projeto exclusivo que está circulando na Câmara dos Deputados e que em breve aí deve passar pelo Senado. Tem palpites aí do projeto Orelhinha nesse projeto ou não? Tem, então, o projeto Orelhinha, né, ele é referência nesse projeto de lei, na verdade. Até o deputado que fez o projeto de lei, ele até nos convidou para fazer uma audiência pública para explicar melhor essa questão do benefício, né, que isso pode oferecer para as crianças e adolescentes, né, na vida adulta dela, né? Então, é uma força de trabalho sem problema do futuro, né? Então, a gente, o que puder fazer para poder ajudar a liberação desse projeto de lei, realmente nós estamos à disposição para poder ajudar em o que for possível para poder liberar mesmo, né? E a questão, por exemplo, uma vez liberado, a gente está à disposição também do SUS para poder ou treinar essas pessoas, né, para poder fazer, ou a gente até fazer a cirurgia junto, né, com o SUS, justamente para poder dar acesso, como a gente já tem esse know-how, né, no Brasil todo. Então, o que puder fazer para ajudar, a gente vai ajudar na questão da orelha abana. Agora, com relação aos recursos, hoje a ONG, não é possível que ela receba nenhum tipo de recurso do governo. Existe algum passo que tem que ser dado com relação ao projeto para que ele possa ter acesso a recursos para esse tipo de procedimento? Na verdade, falta somente vontade política mesmo, né? O nosso projeto, como ele ganhou uma extensão nacional, e agora, hoje é uma ONG, né? Uma ONG. A partir do mês que vem, nós vamos virar uma OCIP, né? Que é uma organização social de interesse público. Uma vez que você tem uma qualificação de OCIP, é mais fácil do poder público nos ajudar com verbas, né, federais, nacionais, estaduais ou municipais, para poder até viabilizar gratuidade, mais gratuidade para as crianças, principalmente as crianças da rede municipal ou crianças que não podem pagar nada pela cirurgia, né, as famílias que não podem. Então, nosso objetivo, né, junto com o poder público, é aumentar o leque, né, para as crianças que não podem custear nem 30% do projeto. Então, é essa nossa vontade junto ao poder público. Mas falta a vontade política para poder nos ajudar, né, a tocar esse projeto em conjunto, né?
Agora, o projeto estabelece uma agenda. Existe um critério para esse estabelecimento? É feita uma triagem, um levantamento prévio para dizer, olha, naquela região do país existe uma busca maior nesse momento, vamos focar ali, vamos... Como que é o procedimento para vocês estabelecerem a agenda de vocês? Então, basicamente a gente identifica assim, que uma região está precisando mais por duas questões. Ou porque as pessoas ficaram sabendo através de mídias nacionais, né, ou regionais, e aí acabam entrando em contato com a gente pelas nossas centrais ou pelas redes sociais, né? Então, quando a gente começa a perceber que a pessoa pede mesmo, né, pelas redes sociais, projeto, vem para cá, vem para cá. Então, a gente até fez uma enquete das regiões que gostariam de ter o projeto Orelhinha na região. A região Nordeste é uma das que mais pedem, né? Mas as dois estados que a gente vai entrar agora pós-Copa é Paraná, porque tem muita gente do Paraná, do interior principalmente, que vem até Campinas para poder operar. E do Distrito Federal também, que é muito solicitado, né? Então, assim, tem locais que solicitam muito, tem locais que solicitam pouco. Quando identifica que tem uma camada da população que está solicitando demais, né? Aí o primeiro passo é encontrar profissionais que queiram nos ajudar, né? E aí não é difícil isso. Uma vez que a pessoa o cirurgião quer ser solidário a nós, aí o próprio cirurgião ele vira um coordenador local e ele busca parceiros junto com a gente da estrutura hospitalar. Então a gente sempre busca hospitais ou clínicas que nos dê segurança total para poder fazer cirurgia com segurança, né? Então a gente busca o profissional, busca o local e aí começa todo um processo da captação. Normalmente, quando, por exemplo, lá no Paraná, a gente já tem antes de qualquer coisa, a gente já tem uma fila de espera para poder a gente ir para lá. Então, quando a gente chega a um mínimo, por exemplo, de 100 pessoas solicitando, a gente já começa o processo de captação de auditório, de estrutura hospitalar, de profissionais que queiram nos ajudar para poder implantar o projeto. Uma vez que implantou na cidade, por exemplo, Curitiba, que normalmente a gente implanta nas capitais, aí o projeto fica em definitivo. Então a gente vai fazendo. Então, como é que é feito? Normalmente, no primeiro momento, a gente faz uma convocação através de redes sociais, a imprensa nos ajuda muito na divulgação. Uma vez que está divulgado a data do mutirão, aquelas pessoas são convocadas para esse dia e normalmente a gente convoca em torno de 300 a 400 pessoas interessadas no dia. E aí essas pessoas assistem uma palestra comigo, que eu falo sobre a cirurgia, onde vai ser, com quem, como é que é o projeto direitinho, os custos. E aí, uma vez que está tudo certo, a equipe de apoio já agenda a cirurgia. Então, ela já sai do mutirão já agendado. Então, normalmente, as cirurgias iniciam a partir de 15 dias depois do mutirão. É um sonho a longo prazo do projeto. É claro que isso envolve um trabalho grande e desgastante, mas que essa equipe que hoje compõe o Projeto Orelhinha não precisa se deslocar tanto, mas que ao longo do tempo existam focos do projeto espalhados pelo país e que não haja mais a necessidade de, hoje a gente vai se deslocar para Belo Horizonte, amanhã a gente vai se deslocar... A ideia é isso para poder expandir. O projeto, né? Justamente, porque hoje a gente já tem equipes regionais, né, que são coordenadores, cirurgiões plásticos no local, que dão suporte para cirurgias. Uma vez que operou, alguém tem que estar responsável por alguma intercorrência que tiver, né? Então tem um cirurgião local e a equipe dele, né? Que a gente treina. Mas o ideal é que seja também espalhado, né? Espalhar a ideia para o Brasil todo sem a necessidade de a gente ficar deslocando, porque isso gera custos, né? De transporte, de equipe, tudo. Então isso gera um custo altíssimo, né? Então é complicado. E a gente começou a iniciativa só privada. Então, muitas vezes é bancado pela iniciativa privada mesmo, por nós mesmos, né? Agora, eu imagino que a maior satisfação e reconhecimento que o projeto possa ter é ver a reação de cada paciente no pós-cirúrgico, né? Exatamente. Ver aquele momento em que ele sai da mesa cirúrgica, olha para o espelho e diz, caramba, exatamente. Esperei uma vida inteira por isso, ou esperei 7 anos por isso, ou exatamente, esperei 80 anos por isso. Mas depois de 4 anos de projeto, vendo reações de mais de 3.000 pessoas, ainda existe um objetivo, alguma coisa que o Projeto Orelhinha almeja e que é um objetivo a curto ou longo prazo aí para vocês? Então, através do Projeto Orelhinha, a gente viu que a saúde do país precisa de muita coisa, né? E a gente viu que iniciativas assim, isoladas, né, elas ajudam muito a população, né?
A gente identificou, por exemplo, um projeto que a gente tem em mente é de fazer, por exemplo, pré-natal em pacientes ligados ao projeto Orelhinha, né? Que às vezes a pessoa tem uma certa dificuldade na rede pública de, por exemplo, conseguir um ultrassom pré-natal. Às vezes passa a gestação inteira sem ter visto o neném na barriga, no ultrassom. Então, o nosso objetivo é, conseguir esse know-how que a gente tem no projeto Orelhinha de massa, abrir um leque para outras áreas da saúde. Né? A gente já faz também através de um outro programa chamado Programa Plástica para Todos. Né? Esse Plástica para Todos, a gente faz basicamente 5 cirurgias que são reparadoras, mamas grandes, abdômenes pós-bariátrico, rinoplastia muito grande. Né? Então, a gente, baseado no Projeto Orelhinha, a gente também tem esse programa chamado Plástica para Todos, né? Que a gente faz as cirurgias a um custo menor também do que o do mercado, seguindo uma triagem, né, fazendo uma triagem, que a gente consegue também as cirurgias, então, abrindo um leque, a gente fala que é socializando a cirurgia plástica, que antigamente era tão elitizada. Mas a gente tem também, eu gostaria, por exemplo, que a oftalmologia também fizesse cataratas, como às vezes fazem, a urologia fizesse exames de próstata, né, exames de imagem. Então, quer dizer, a gente percebeu que iniciativas isoladas, privadas, ajudariam muito o poder público. Nessa deficiência que tem, que às vezes o poder público, da imensidão de pessoas procurando, às vezes não dá conta. Mas iniciativas isoladas, até com apoio público, poderiam abrir um leque. Porque a gente conheceu nesse período médicos que tem caminhão que vai na periferia atender de graça. Por incrível que pareça, assim, a gente tem muitos profissionais, principalmente ligados à saúde, que querem fazer uma ação social, mas não sabem como. Né? Então é difícil para a pessoa, até no custeio de tudo isso. Né? Tendo um apoio público, realmente, isso ficaria muito mais fácil. Dessa experiência toda de viagens pelo país, através do Projeto Orelhinha, é possível determinar, doutor, qual é o maior gargalo que a saúde tem no país hoje? Em relação à cirurgia plástica? E a outros tópicos, mas a começar da cirurgia plástica. Da cirurgia plástica, assim, além da orelhinha abano, a gente vê que tem um gargalo na questão da mama muito grandes, assim, né? Então, que isso acaba afetando a pessoa também na parte funcional, da coluna. Então, às vezes a pessoa procura uma cirurgia de mama muito grande, né? Então, às vezes procura para operar e não consegue. E acaba tendo um problema na coluna e isso gera um afastamento do trabalho e o INSS tendo que bancar as pessoas, né? Também questões do que eu falando do pré-natal, as pessoas perguntam muito sobre a gente faz algum programa na área da ginecologia, na oftalmologia, na uro. Assim, basicamente eles perguntam tudo pra gente, até pra você ter uma ideia, até perguntar pra mim, doutor, você podia fazer um programa de casa própria? Eu falei, não é minha área, né? Não sabe dar certo, né? Essa aí a gente passa pra outra, minha área é da saúde. Então é muito interessante que a gente tem conhecido bastante médicos, assim, de outras áreas, né? Que tem feito esse trabalho fantástico, né? Mas no gargalo, basicamente na cirurgia plástica, mamas muito grandes e às vezes cirurgias, por exemplo, a pessoa que tratou de cirurgia de obesidade, né? Cirurgia bariátrica, inclusive é liberada pelo SUS e acaba depois sobrando muita pele e precisa de uma cirurgia abdômen, por exemplo, né? Que está sobrando demais pele. O SUS também libera, esse tipo de cirurgia, os convênios também liberam, mas cai num gargalo porque não tem profissional público para poder fazer a demanda que tem. É fácil solicitar esse tipo de cirurgia dentro dos planos de saúde? Sempre tem uma burocracia muito grande, né? As pessoas acabam conseguindo porque tem que brigar muito com os convênios, né? Mas acabam conseguindo porque é um direito dela, né? Então ela acaba conseguindo, mas mediante muita luta. Tem gente que posso provar por A mais B que exatamente, eles pedem várias auditorias para poder fazer a liberação, mas acabam conseguindo, né? Mas muitas acabam se perdendo com isso, não conseguindo liberar, porque o trabalho que dá isso, até deixa de trabalhar, tem que faltar no trabalho para conseguir laudos, conseguir passar com outros médicos, aí a pessoa acaba desistindo, né, disso daí. Agora o calendário para o mês de julho e agosto prevê aí 6 regiões, né? Uhum. No dia 8 de julho, o projeto Orelhinha vai estar no Rio de Janeiro. Isso. No dia 11 de julho, o projeto estará em São Paulo. Dia 15 de julho, atenção Campinas, o projeto Orelhinha vai estar operando por aqui. No dia 18 de julho, Fortaleza. 1º de agosto, Salvador. E 29 de agosto, Porto Alegre. Qual é a expectativa de quantidade de cirurgias para esses 2 meses, julho e agosto, doutor? Então, a gente faz basicamente em torno de 400 cirurgias mês, né, nessa região.
Então, em 2 meses, basicamente, vai umas 800 a 1.000 cirurgias realizadas nesse período. E qual que é a expectativa para mais uma edição aí de cirurgias? Então, é que cada vez mais pessoas ficam mais felizes, né, de fazer a cirurgia e seguir sua vida sem problema nenhum, com certeza. Agora, quem tiver interesse, doutor, em ajudar e contribuir com o projeto, como deve proceder? Então, a pessoa que estiver interessada no Projeto Orelhinha, ela tem 2 canais de comunicação com a gente. A gente pode ser feito através da central de atendimento, que a gente tem um 4062-0607, que é um telefone nacional, ou um 0800, que é o 0800 718 7804. Então, ela ligando lá na central, o pessoal lá do call center vai dar todas as explicações de como ela pode participar do mutirão. Também pode ser através do site, que é projetoorelhinha.com.br, e aí lá tem uma seção que é Fale Conosco. Aí ela vai se colocar o nome, o cadastro é pequeno, para poder chegar até nós e a gente mandar para ela uma orientação de como ela pode participar do mutirão. O mutirão é totalmente aberto, não tem custo nenhum, né? O mutirão é lá, ela vai só ter orientações sobre o projeto, como é que é, onde vai ser, para poder, se ela quiser, ela já sai com a cirurgia agendada lá do mutirão. Nessa edição do dia 15 de julho que acontece em Campinas, quando ela já está determinada onde acontece, especificamente nesse caso, o primeiro passo é juntar agora o mutirão num espaço específico? Isso, a gente já tem. A gente faz no CIESP. Essas cirurgias de Campinas já estão fechadas ou ainda existe uma captação? Ainda tem captação. A gente faz no CIESP, daqui de Campinas, ali no Guanabara. Então, a pessoa que estiver interessada, ela ligando na central de atendimento, lá eles vão dar o endereço, o horário, porque não é simplesmente ir lá, porque como a gente faz grupos, né, de orientações, então a gente vai, por exemplo, se tiver 300 pessoas, a gente já tem 200 e poucas já. Se tiver 300 pessoas, a gente faz 3 grupos de 100, então a pessoa não pode ir direto, né, senão dá confusão. Então a pessoa tem que ligar na central de atendimento, ou através do site, para ela ter um horário de participar do mutirão. Então aí a gente fala que o horário é tal, é de manhã ou à tarde ou no final da tarde. Você, então, que é de Campinas e tem interesse ou conhece alguém que possa ter interesse em participar do Projeto Orelhinha, os contatos são através do site projetoorelhinha.com.br ou através do telefone também, 0800 718 7804. É isso, doutor? Exatamente. Pode entrar em contato com um desses procedimentos e aproveitar aí que em Campinas, então, o projeto volta para o dia 15 de julho. Doutor, muito obrigada pela participação, pela oportunidade de falar aí do trabalho de vocês. Espero que essa próxima edição de 2 meses de cirurgia seja um sucesso. Exatamente, vamos seguir em frente aí e agradeço mais uma vez a TV Câmara para poder divulgar para a gente aí o Projeto Orelhinha. É isso, o programa Espaço Aberto fica por aqui. Hoje falamos do Projeto Orelhinha com o Dr. Marcelo Assis, que é cirurgião e coordenador deste projeto esse que já operou mais de 3.500 pessoas. Até a próxima edição.